Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para a gente continuar a nossa conversa gramatical e hoje falar sobre um assunto que aterroriza, né, a maioria dos alunos que estuda língua portuguesa. É o assunto crase, né? Qual que é o grande problema? Os alunos muitas vezes estudam crases a partir de regra, né? Então eles pegam uma lista de regras em apostilas, na internet, em material didático, leem as regras, ficam bitolados em decorar e aí depois tentam aplicar na prova e não conseguem, porque só decoraram regra, né? A gente tem dois problemas aqui. Um deles é meramente decorar regra, o que não adianta, e em segundo lugar é não saber aplicar a regra que você memorizou. Então eu quero usar esse espaço aqui no Instagram não para trabalhar de maneira aprofundada e nem completar aí os estudos sobre a crase, mas eu quero trabalhar com uma introdução ao entendimento do fenômeno da crase, porque esse é o primeiro ponto. Se você entender o que é crase, você já está um bom passo à frente das pessoas que estão decorando regra, né? Você vai entender o fenômeno para quando olhar para a regra, essa regra não ser muito necessária, porque você vai perceber que ela tem lógica, que ela tem razão, que na verdade não precisa estudar tantas regras porque elas são muito óbvias a partir do momento em que você entende, tá? Então, essa é uma conversa longa, tá? Hoje vai ser curta, na outra semana mais um pedacinho. Eu vou fazer bem picadinho porque a ideia não é fazer uma aula completa sobre o assunto. Eu quero trabalhar de uma maneira mais dinâmica aqui para a linguagem do Instagram, combinado? Acontece o seguinte: muitas pessoas acham que crase é um acento, não é? E acham que basta aleatoriamente tacar o risquinho ali na letra A em algumas situações que, na minha cabeça ficou parecendo que dava certo. E não é, tá? Absolutamente não é. Existe uma lógica e é isso que eu quero trabalhar com vocês, tá? Em primeiro lugar, vamos entender o nome. Crase vem do grego crasis, que significa fusão. Então, o que é a crase? É o fenômeno da fusão entre duas vogais na língua portuguesa. Isso pode acontecer, por exemplo, na literatura. Sabe quando você está lendo um poema e às vezes o poema diz algo do tipo ele está, mas na pronúncia você não fala ele está. Você junta esses dois es que são fraquinhos e fala ele está, ele está, né? Ele está, depende aí do teu sotaque, né? Aqui no Paraná a gente falaria ele está. Aí o que acontece aqui é um fenômeno de crase. Tá? Por quê? Porque um E se juntou com outro E, virando uma coisa só. E a gente tem no processo de formação da língua portuguesa, por exemplo, algumas palavras que são compostas por aglutinação, como a palavra aguardente, que é a composição de água mais ardente, formando aguardente. Né? O último A de água e o primeiro A de ardente se fundiram num só. Houve uma crase. É só que esses casos eles são estudados dentro de outras lógicas, dentro de outras regras, né? E você acaba não ficando com o neura do termo. Mas na hora que chega na gramática, a hora que chega em regência verbal e nominal, que é quando entra efetivamente o fenômeno da crase, naquele azinho que é onde dá a grande treta para todo mundo, é que o bicho pega. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Nesse primeiro momento. A crase é a fusão de duas letras, de duas vogais iguais. No caso da regência nominal, você tem que entender que existem verbos que eles são mancos, digamos assim. São verbos que não conseguem se manter em pé sozinhos. Eles precisam de um suporte. Tá? São verbos, por exemplo, os transitivos indiretos. Eles precisam de uma preposição que é como se fosse a muletinha que ajuda o verbo a chegar até o seu complemento, que seria o objeto indireto. Muitos desses verbos, eles precisam, como muleta, da preposição a, que não significa nada, tá? Não é o a que indica feminino, ou que indica singular, ou que indica determinação, né, em oposição a uma. Tá? É um a que não significa nada. Ele não tem um significado, um valor semântico. Ele tem um valor sintático. Que valor sintático é esse? De fazer a ponte, de ser a muleta, entre o verbo e o seu complemento. Tá? Ou o verbo e um adjunto adverbial, no caso do verbo ir, por exemplo, que não pede complemento, pede adjunto. Tudo bem. Nesse caso, pensa assim: verbo assistir. Assiste a alguma coisa. Falar, eu falei algo a alguém. Emprestar, eu empresto algo a alguém. Mostrar, eu mostro algo a alguém. Ir, eu vou a algum lugar. Você percebeu que nesses casos a preposição a está ali porque o verbo pede? Porque ele é uma muleta para o verbo? Ok. Uma vez que você entenda isso, você pode pensar que depois dessa muleta virá o complemento,
Mas esse complemento pode vir antecedido por um artigo feminino, o artigo a. E aí a gente tem um problema. Porque se o verbo pede a muleta a, por exemplo, eu vou a algum lugar, e o que vier depois, nesse caso uma adjunta adverbial, vier acompanhado do artigo a, por exemplo, a praia, a praia, eu tenho a estrutura eu vou a praia. A nossa língua não gosta. Aí, por uma questão de eufonia, ou seja, de pronúncia mais bela, mais agradável, nós vamos evitar a estrutura eu vou a praia. Até porque se você fosse falar rápido, né, soaria meio que como um eco, né? Eu vou a praia, eu vou a praia. Entendem? Eu assisti a peça de teatro, eu falei a Maria. Percebem que fica esquisito? Né? Não é sonoro. E aí a nossa língua determinou o seguinte: quando esse a, preposição, se encontrar com esse a, artigo feminino, eu não vou falar os dois, porque é feio. Eu vou juntá-los em um só. Então, em vez de falar eu mostrei a Maria, eu vou falar eu mostrei a Maria. Só que eu preciso avisar o meu leitor que esse único A que ele está vendo, na verdade, são dois. Tem dois As ali embutidos, fundidos em um só. E a única maneira que eu tenho para avisar o meu leitor de que isso aconteceu, acento grave, o acentinho virado para trás, que marca o fenômeno da crase. Então aquele acento não é a crase. Tá? Aquele acento é indicativo de crase. Percebem? Então se eu digo eu vou a praia, ficou feio de falar, eu vou juntar os dois As. Como que eu aviso você que tem dois As juntos? Acento grave, acentinho ao contrário. Eu não sei se na câmera o fato de eu fazer assim vai ficar ao contrário. Tá? Para mim tá ficando quando eu vejo a minha imagem, mas talvez para você fique do outro lado e vire o acento agudo. Mas você sabe qual que é o acento grave, é o acento virado para a esquerda. Né? Eu vou à praia. E a única maneira de eu te avisar que tem dois As ali integrados é colocando esse acento grave, para te avisar que houve uma fusão, que houve uma crase. Então a crase é um fenômeno. Você não vai falar assim, aqui tem crase. Não, aqui ocorre crase. Porque crase é um fenômeno, não tem como eu ter um fenômeno, tem como ocorrer um fenômeno. Ocorre crase, acontece crase. Tá? Essa seria a definição correta, a definição mais adequada. Uma vez que você entenda isso, e não é difícil entender, o verbo pede a preposição a. E a palavra que vem depois pode vir acompanhada pelo artigo a. A mais a, juntos os dois, vira uma coisa só. Uma vez que você entenda isso, eu já te livro de um monte de regra que passa a ser básica. Por exemplo, antes de verbo, pode ocorrer crase? Pensa comigo, é possível colocar um artigo feminino a antes de um verbo? Não, porque a única classe de palavras que aceita artigo é substantivo. Se antes de verbo não tem artigo feminino a, é possível ter a mais a antes de verbo? Não. Então o único a que pode aparecer antes do verbo é o a preposição. O artigo não tem como. Isso não é uma regra. Isso é uma lógica. Então você não vai falar, por exemplo, a partir de agora, porque partir é verbo. Como que eu vou botar ali o acento grave indicando crase em a partir, se partir é verbo, não aceita artigo antes? E se ele não aceita artigo antes, tem a mais a? Não, só tem um a. Entendem a lógica? Outro exemplo. Não tem como ocorrer a crase antes de palavra masculina. Porque palavra masculina não aceita o artigo a. Qual que é o artigo que antecede uma palavra masculina? O. Portanto, tem como ter a mais a diante de uma palavra masculina? Não. Eu mostrei a João. Eu posso falar mostrei a João, mas esse a é a preposição do verbo mostrar. Mostrei a alguém. Mostrei a quem? João. Mas se eu quiser determinar o João com o artigo é o. E aí eu vou ter que dizer eu mostrei ao João. E não a João com o acento grave indicativo de crase. Percebe que não tem lógica ter crase antes de verbo? Não tem lógica ter crase antes de palavra masculina? Não tem lógica ter crase antes de pronome indefinido? Ninguém, alguém, todos. Por quê? Porque essas palavras não têm artigo. Você fala a ninguém, a todo, a alguém? Não. Então o único a que vai ficar ali é o a da preposição. Pessoal, se você entender isso, a gente já eliminou 90% da regra. Tem 10% que é frescurinha, que é tretinha, que eu vou apresentar para vocês e vou conversar no próximo encontro. Mas nesse momento eu te pergunto, dá para entender que tem verbo que pede a preposição a e tem palavra que aceita o artigo a, e se isso acontecer eu posso juntar? Se a palavra não aceitar o artigo a, eu não posso juntar? Porque só tem um a nesse caso. Uma dica fácil para você perceber isso. Troca a palavra que vem depois por uma palavra masculina. Se eu tenho preposição a do verbo mais artigo a da palavra que vem depois, certo?
e a minha dúvida é, realmente tem dois As? Força um dos As a virar o. Por exemplo, trocando a palavra que vem depois do verbo por uma palavra masculina. Exemplo, vou à praia. Eu vou trocar praia por uma palavra masculina, clube. Quando eu digo vou à praia, se eu trocar praia por clube, vira vou ao clube? Sim. O que é ao clube? A preposição, o artigo. O que é a praia? A preposição, a artigo. Só que as duas se juntaram, a mais a, e eu fui obrigado a colocar um acento grave indicando que houve uma crase, que houve uma fusão. É só isso. 90% dos casos, se você simplesmente trocar a palavra que vem depois por uma masculina, resolveu o problema. Professor, mas e caso de verbo que não tem como trocar por palavra masculina? Para você ver como não tem como ocorrer crase antes de verbo. Né? Porque se nem tem como botar artigo masculino na frente do verbo, quanto mais um artigo feminino. Da mesma forma, pronome indefinido e assim por diante. Por hoje, você consegue entender? Você garante para mim, por hoje, que você consegue visualizar que aquele A com acento grave é um sinal de que tem dois As embutidos. O primeiro A é o verbo que pediu e não significa nada. O segundo A é a palavra que vem depois que está tendo. E essa palavra que vem depois, ela aceita o artigo feminino a. Então ela é uma palavra feminina. Não é verdade? Essa é a ideia. Tá? Se você entender isso e fazer a partir de agora essa brincadeira de trocar por uma palavra masculina, virou ao, a o é porque era a. Então tem crase. Ou ocorre crase, né? Eu mesmo entrando em contradição do que eu falei. É vício, a gente está acostumado a falar errado mesmo, mas tem que corrigir, tá? Se você pegar essa lógica, a gente já resolve muito do problema. E aí na semana que vem, quando eu vier conversar com vocês sobre, aí sim, regrinhas, detalhes, a maioria das regras que eu te der. Se você entendeu hoje, você vai falar para mim, nossa, Pedro, mas essa regra, tipo, não precisava ter. É óbvia, né? É isso que eu espero de você nesse momento. Tudo bem? Tem dúvidas? Chama lá no direct para conversar ou manda aqui nos comentários. Vamos entender crase. É importante. Valeu.